Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Bom, na terça-feira, postei para vocês as aulas e disse que hoje teria aulas sobre a relação da Grande Depressão e os quadrinhos, né, do Batman, do Superman, para a gente ver um pouco a analogia que se tem a partir da Grande Depressão sobre Gotham City e Nova York. Bom, essa atividade eu vou adiar para terça-feira que vem. Hoje eu achei mais sensato a gente finalizar a ideia de New Deal, né, que é uma tentativa norte-americana de recuperar a economia após a Grande Depressão. E aí depois do New Deal, aí dá para a gente fazer novamente uma revisãozinha rapidinho do que foi a Grande Depressão, da relação entre as cidades e dos personagens, para vocês entenderem um pouco mais isso, e aí eu aprofundo mais a ideia de relação artística com a sua época, porque a ideia dos historiadores é sempre trabalhar isso. Qual é a fonte histórica da época, do porquê a sociedade produz esse tipo de literatura, esse tipo de quadrinho, esse tipo de filme. Isso é importante para a gente compreender. Bom, então a nossa aula de hoje é sobre o New Deal. O New Deal é uma forma que os Estados Unidos utilizou a partir de 1932 para tentar recuperar a economia. Tá? Então, quem tem essa idealização é o Frank Roosevelt. Então, o Roosevelt ele vai entrar em 1932, vai ser presidente dos Estados Unidos e aí ele cria o New Deal. Quais são as características desse sistema econômico? Primeiro, a intervenção na economia. Então, o Estado ele vai intervir, o que é contraditório, porque a história inteira dos Estados Unidos nunca houve um plano ou uma ideologia que permitisse com que o Estado controlasse ou intervisse na economia. Sempre os principais lemas das 13 colônias dos Estados Unidos é a liberdade, né? Então é a liberdade. E essa ideia da liberdade, ela por muito tempo foi questionável nessa época, justamente pelos quadrinhos. E o personagem a gente vai ver isso com o decorrer do tempo, tá? Mas além da intervenção na economia, a intervenção também nos preços. Então o governo norte-americano ele tenta regulamentar os preços e também os juros, para que com o juro não vire uma inflação muito alta, porque se a inflação ficar alta, aí nós temos um caos mais generalizado. Então ele tenta estancar a primeiro momento com o New Deal, para não fazer a dívida e a quantidade de desemprego aumentar, estagnar, para que aos poucos ele possa fazer a recuperação da economia norte-americana. Então, diante disso, ele tem a intenção de criar mais emprego. O que ele pensa? Mais emprego, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão voltar à normalidade e vão começar a consumir o que era antes da crise de 29, aquele American Way of Life, né? O estilo americano de consumo. A tentativa dele é recuperar isso. Como? Utilizando o New Deal, fazendo com que boa parte dessa população que estava desempregada possa ter um emprego, tá? Possa sentir um bem-estar social. E aí, além de combater os juros, combater os preços, intervir na economia, gerar emprego, ele tenta combater o trusts. O que é esse trusts? É empresas, grandes empresas que tentam diminuir o preço e acabar com a concorrência. Então eles tentam acabar com esse tipo de empresa para que haja um crescimento natural da média e pequena empresa e né, é óbvio que também recuperar a grande empresa, mas começar de baixo para cima. Diante disso, ele tenta reaquecer a economia. Um fator interessante dessa ação do Roosevelt é que hoje né, nós estamos passando pelo essa epidemia, que é bem complexa, e a gente percebeu que uma das ideias do Paulo Guedes, ou até mesmo do governo Bolsonaro, foi a questão da utilização de um auxílio emergencial. Essa política, ela vem desde a da Grande Depressão. O que o Roosevelt faz para tentar reaquecer essa economia? Ele, além de gerar emprego com obras públicas, fazendo com que os Estados Unidos tenha bastante obra para gerar emprego, ele também
faz com que boa parte das pessoas que estão desempregadas recebam um auxílio emergencial de um valor simbólico para tentar fazer com que essa família não passe fome nem miséria e também consiga, a longo prazo, se organizar para voltar a ser consumista. Tá? Então, a política do American Life, ela continua a todo vapor no período do New Deal, para tentar mexer com a filosofia de vida da época, para tentar mostrar para as pessoas, ó, não parem de comprar, estou tentando resgatar e reaquecer a economia. Então, o que ele faz? Além de ele gerar empréstimo às empresas, né, possibilitando com que o banco faça isso, também tem a questão do auxílio emergencial para as famílias que vão continuar fazendo compra. Então, dois fatores importantes. Ele reforma a industrialização, ele gera emprego, ele intervém na economia segurando os preços, né, e incentiva o consumo, a modo que toda a tecnologia disponível da Primeira Guerra Mundial vai estar para as indústrias para produzir bens de consumo, que é o que ele vai investir, para que essas pessoas possam comprar e consumir. Isso vai reaquecer a economia e vai fazer com que volte aquela ideia norte-americana de êxtase, né? Então, os anos loucos, que era o ano 20, ele é um embrião para depois da Grande Depressão, com essa ideia do Roosevelt. E por que ele tinha isso? Qual que é a ideia? De onde vem essa ideia do Roosevelt de intervir na economia e fazer com que ele recupere? E é uma coisa interessante. Ele escuta muito um economista inglês, né? O nome dele é Maynard. O Maynard, ele acredita que é possível sim os estados que são capitalistas intervir na economia como algo passível. Ele acredita que isso é possível principalmente por obras públicas. E aí o Roosevelt se aproxima dessa ideia de Maynard e aí ele acaba estimulando um pouco inicialmente o seu projeto do New Deal através das obras públicas e o auxílio emergencial. Depois vai se efetivando cada vez mais o American Half-Life e os Estados Unidos volta a ser uma grande potência. Nessa época nós temos que lembrar que a Grande Depressão ela afeta o mundo inteiro, né? A Bolsa de Nova York afetou tudo. Até mesmo o Brasil teve a economia afetada, que é um dos fatores que vai derrubar, por exemplo, a política oligárquica do café com leite e fortalecer o surgimento do Getúlio Vargas ao poder, a ascensão, pelo menos. Diante disso, qual é o objetivo do New Deal? O objetivo é combater a fome, combater o desemprego, tá? Combater a falência, combater a miséria e provocar novamente uma superprodução. Tá? Um outro fator que o Roosevelt faz, além da intervenção na economia regular e lutar com os preços e juros, permitir incentivo a grandes empresas, médias, pequenas, auxílio emergencial, também o fim da lei seca. Ele estava tendo muito problema de violência e suicídio nessa época nos Estados Unidos, a criminalidade lá no alto. Então, o que ele tenta fazer? Além de reforçar o aspecto econômico, ele precisa controlar o aspecto social. Então, o que ele faz? Ele precisa arrecadar dinheiro. Então, ele percebe que a lei seca, na verdade, ela está tirando dinheiro. Porque os gangsters estavam ganhando muito dinheiro com N fatores, com diversão, com bebida, com até drogas que estavam surgindo, todos esses alimentos. Então, o que os Estados Unidos fazem? Qual que é o posicionamento? Acaba com a lei seca, porém cobra muito imposto sobre esse tipo de atividade econômica. E as pessoas vão continuar frequentando, bebendo, só que a diferença é que a arrecadação dos Estados Unidos será muito maior com a anulação da lei seca, né? A volta da bebida alcoólica, das festas, do incentivo à vida noturna dessas pessoas, é um fator que vai arrecadar muito e vai fazer com que eles voltem também à essência que era antes, beleza? Bom, pessoal, primeiramente eu quero trazer a vocês um pouco sobre a representatividade da época do New Deal e também da Grande Depressão.
Quando eu falo para vocês que é possível usar uma história em quadrinho que foi criada em 1932, 33 e que em vez de ser uma capa, né, específica de quadrinho, ela era publicada num jornal e era a atração mais importante do jornal era não só as notícias da capa principal, mas o quadrinho em si que contava a história de forma crítica do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Isso é algo representativo, né? Porque quando a gente fala que Superman e Batman são dois super-heróis que descrevem em seu enredo, em sua história, o que Nova York passava na Grande Depressão, é uma representação. Por quê? Toda vez que a gente fala de história, a gente estuda as épocas e a gente percebe que cada época precisa de uma fonte para que a gente possa escrever, falar, discutir, entender como se vivia aquela época. Então, por exemplo, eu para estudar a pré-história, eu preciso de elementos que comprovem a pré-história. Então, como que eu posso utilizar? Arqueologia, né? Pintura rupestre, e através da arqueologia e da pintura rupestre, por exemplo, eu consigo, além de outros artefatos, né, de ferramentas pré-históricas, eu consigo comprovar como eles viviam. Mas o mais importante para o historiador é a escrita. Só que como na pré-história não tem, qual é a escrita da pré-história? A pintura rupestre, que eu vou interpretar o desenho que está escrito e vou tentar imaginar o que se acontecia utilizando o conhecimento da arqueologia e das ferramentas pré-históricas. Ou seja, a pessoa que escreveu numa parede de uma caverna o sentido, um animal, uma caça ou algum símbolo, ela está mostrando para outros que aquilo é o seu mundo. Estão conseguindo entender? Então, todo tempo histórico, a representatividade ela está ligada à arte, né, ao artefato, que também é uma espécie de arte, e também as características dos povos que são deixadas por meio de vestígios. Então, quando eu falo que Superman e Batman são fontes históricas riquíssimas sobre a crise de 29, é porque eles foram criados por artistas que só podiam criticar o Estado pelo meio de comunicação, pelo jornal. Era um lugar que eles conseguiam reunir boa parte das pessoas para que elas criticassem e juntamente com aquele massacre de notícias de roubo, morte, violência, de corrupção que havia nos Estados Unidos, elas pudessem ter um pouco mais de senso crítico. Então, a construção, a criação desses personagens foram divulgadas não em um HQ só para eles. Foi criada e postada por muito tempo no jornal, como uma tira, né, como uma charge para simplesmente mostrar não só o que é essa representatividade do personagem, mas também os elementos da sua época. Né? Tanto é que o cara que criou, por exemplo, o Batman, ele queria escolher o nome da cidade, ele não sabia como ia pôr, surgiu vários nomes, né? E aí ele olhou a lista telefônica lá numa certa hora e percebia que boa parte das empresas tinham no final do nome Gotham. Aí ele tem a ideia, pô, vou colocar Gotham City, né? A cidade de Gotham. E aí cria-se o elemento do personagem, as coisas ao seu redor, basicamente presas ao que eles viviam na época. Então, tanto um personagem que é mais obscuro, que quer se vingar por causa da morte dos pais, que não está nem aí com a riqueza, que transforma tudo isso em uma forma de passar por cima do Estado e punir aquelas pessoas que são corruptas, as pessoas que são violentas, os abusos, todo esse tipo de característica do personagem, ele mostra um período dos Estados Unidos na depressão, onde nada mais funcionava, os gangsters tomavam conta, né? A política estava totalmente atrelada ao financiamento do gangster, e esse descrédito no Estado. Enquanto o outro personagem, né, que está em uma outra parte da cidade, que não é tão longe de Gotham, é a esperança, é um plano de renovo, é a tentativa de fazer com que o Estado volte à credibilidade, né, que acabe com a corrupção, que leve os criminosos à justiça, porque o Estado tem que fazer justiça. Então, olha a diferença de narrativa de personagens.
né? Podemos dizer que o Superman é a tentativa do Estado de voltar a ter uma autonomia, mas para ele ter autonomia ele precisa de um plano, como o New Deal é esse plano, né? De voltar a retomar o crescimento econômico, mas também o social, que começa com o social. Quando a gente analisa um filme, por exemplo, do Coringa, a gente vê que o cara sofreu por várias etapas até chegar àquela insanidade que faz com que ele cometa vários crimes. A gente tem aí também uma representatividade da cidade, né? A representação da cidade. Aonde estava o Estado quando, em um momento de crise, quis fazer o quê? Fechar atendimentos às pessoas mais carentes. O que vai fazer com que o próprio personagem pire mais ainda e cometa esse tipo de ação. Então essa perspectiva era muito questionada nos Estados Unidos na época da Grande Depressão. E o New Deal ele tenta fazer essa recuperação, essa retomada, né? Não só econômica, mas tentar ajudar com auxílios emergenciais, com emprego, com a tentativa de camadas mais baixas ter dinheiro para consumir, ter bens de consumo. Então todo esse tipo de idealização feita pelo Roosevelt vou passar por cima do lema norte-americano de liberdade, né, de liberalismo econômico, de lei e oferta, e vou intervir porque não está dando certo. Então essa idealização é importante para a gente compreender na Grande Depressão, beleza? Então essas propagandas, pessoal, era muito baseada, por exemplo, em filmes, jornais, mídias. Um fator importante, por que torna tanto o personagem Batman e o Superman como duas fontes históricas da Grande Depressão? Porque assim, se eu for estudar qualquer época, qualquer período da história, nós historiadores precisamos de fontes que comprovam o que aconteceu, o fato, como viviam e características, certo? Então, como que o historiador utiliza? Primeiro meio mais importante para essas fontes é o movimento artístico. Então, por exemplo, se eu vou estudar o homem da pré-história, eu preciso de elementos que comprovam a vida e elementos que comprovem a existência. Então eu tenho os elementos da existência e tenho também de como eles viviam. A pintura rupestre, ela é um movimento artístico, é um desenho feito por pessoas que na época, com suas frustrações e sentimentos, escreviam, usavam as paredes da caverna como um diário. Isso é um movimento artístico e também descreve um comportamento da sociedade. O fato do Batman e do Superman serem fontes da crise de 29 é justamente por esse sentido. Os seus autores, eles captaram o ambiente que eles estavam vivendo, né? Da violência, da escuridão, da rejeição do Estado, da vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos, e escreve uma sociedade mais escura, né, utilizando um personagem que é o Batman. O outro, ele já utiliza o plano do New Deal, a ideia do Estado de voltar à normalidade, de tentar trazer esperança, de tentar melhorar o que estava realmente acontecendo na sociedade, e faz um personagem que traz luz, que traz o nacionalismo, onde as roupas são a bandeira, onde a ação, a força, a vitalidade, ela está presente em um personagem, né, em um plano. Então, esse tipo de ação nada mais é do que uma representação do que estava acontecendo, entende? Então, a filosofia do American of Life, ou a filosofia do tempo é dinheiro na Revolução Industrial, de que a felicidade de que a humanidade está em busca da felicidade no tempo moderno, essas duas filosofias, elas debruçam justamente nessa ideia do modo de vida, tá? Então, na próxima aula, quando a gente trabalhar os dois personagens, eu vou destacar muito sobre essa representação. Não é loucura você olhar o primeiro quadrinho do Superman e você perceber que o plano, ele é um ideal. O plano é mostrar para as pessoas, o Estado está fazendo alguma coisa, ele quer melhorar, né? E você olhar o primeiro quadrinho do Batman, você perceber que todas as pessoas gostam do personagem porque estão sentindo a mesma coisa que ele sente naquela época.
né? Ou você assistiu o filme do Coringa e você percebeu, nossa, como o Estado era e fez e permitiu, né, com que o Coringa e muitos outros personagens dessa história se tornassem lunáticos, loucos, malucos, violentos, porque no momento que eles precisavam do Estado, o Estado, o que ele fez? Nada, né? Então, tipo, esse tipo de história, ela retrata muito o que era Nova York, o que era os Estados Unidos na Grande Depressão. Então, os autores, eles se utilizam do contexto para fazer uma crítica. Os meios de comunicação são fundamentais em cada época para que a gente possa compreender o que eles estão passando, quais são a filosofia de vida. Então, pessoal, para a gente compreender um pouco mais essa ideia do American of Life, achei legal a gente retomar ela. Primeiro, a gente tem que entender que esse tipo de mecanismo, esse tipo de filosofia, ele acaba se estendendo e estimulando boa parte da economia. Eu fiz a relação com vocês do filme do Chaplin, Tempos Modernos, com American of Life, que eu pedi para vocês verem a relação da felicidade. Ambas utilizam um meio da filosofia para tentar cativar as pessoas para que elas entendam a relação do trabalho, do ser humano e do consumo. Então, por exemplo, não adianta ter uma revolução industrial, que é o caso dos tempos modernos, alta escala de superprodução, se as pessoas não compram. Então, o que eu tenho que incentivar? Uma filosofia que, tecnicamente, a pessoa entenda que a relação dela e o papel social dela na sociedade é trabalhar para ter um capital onde possa ser revertido em um consumo que vai fazer com que ela tenha a felicidade. Então, o fato de você consumir nessa sociedade internacional, nessa sociedade moderna, né, contemporânea, é o fato de você reativar cada vez mais e incentivar o capitalismo. Então, esses dois mundos, embora divididos por séculos, retratam uma filosofia que vai incentivar a pessoa ao trabalho, que vai incentivar a pessoa ao consumo, para que o bem se torne a felicidade, né? E ao alimentar esse tipo de filosofia, a gente consegue entender um pouco a ideia do Marx, de que a Revolução Industrial, o setor econômico, ele está modificando a ideia de felicidade do ser humano, porque antigamente a felicidade era um estágio, né? Ou era uma ação, ou era, por exemplo, a natureza, era o contato, era a conversa, era o lazer. Agora, pós-revolução, é o fato de você ter uma vida boa e possuir algo. Então, esse tipo de relação, a filosofia ela trata muito, é como se eu estivesse coisificando o sentimento humano. O fato de eu ser lembrado significa que eu sou feliz e amado. O fato de eu ganhar algo significa que eu sou lembrado, que eu pertenço à felicidade de um outro por ter um bem de consumo. Então, esse tipo de ideia que se passa pelos tempos modernos, quanto no American Eye of Life, retratam uma ligação e uma conexão que, embora séculos sejam diferentes, ainda é a tentativa do Estado em manter uma superprodução, manter a revolução industrial em atividade, manter um desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, um controle social onde a pessoa participe dessa formação do Estado no setor econômico, né, mantendo aquecido essa economia. Pelo menos é isso que a gente vê basicamente nessas duas filosofias. Então, esse American Way of Life, que vai ser alimentado novamente depois da Grande Depressão. Lembrando, ele já aparece no final da Primeira Guerra Mundial. Ele vai causar, até certa medida, essa crise de superprodução. Vamos produzir muito e vai chegar uma hora que acaba as ações, afeta a indústria, e aí o presidente da época, ao invés de tomar medida, ele deixa o livre mercado rolar, imaginando que em algum momento isso voltaria, né? Então, diante disso, o que acontece? Esse modelo do American Eye of Life,
ele chega também às sociedades ocidentais. Esse modelo ele acaba gerando uma ambição e uma transformação cultural de costumes, né? Valorizando, por exemplo, a alimentação industrializada, valorizando o lazer no parque, né? As pessoas irem ao parque para fazer lazer, passeios de carro com a família, cozinhar, por exemplo, vendo todo mundo junto com os eletrodomésticos, que agora faz parte do período, né? Então esse modo de viver norte-americano se tornou um modelo para o mundo, ele alcança isso, ok? Uma coisa que é importante a gente debater aqui, e eu passei numa atividade que eu gostaria que vocês realizassem, já corrigi algumas, e por isso vou comentar, é que dois tempos diferentes. Os tempos modernos de Chaplin, da Revolução Industrial, e agora com os Estados Unidos no American Way of Life, têm quase o mesmo objetivo. É mostrar a relação de trabalho para essas pessoas, para elas compreenderem a importância do trabalho. A diferença é que na Revolução Industrial você está começando a trazer um sentido para o trabalho. Porque antes boa parte desses trabalhos eram considerados alienação, um pouco mais complexo deles lidarem com essa ideia. Então, na Revolução Industrial, nos tempos modernos, a palavra trabalho ela vai remeter felicidade se você tiver. E quem não tá é infeliz porque vê todo mundo consumindo, tendo e não alcançando algum estágio. O que é um problema, segundo Karl Marx. Né? Porque é mais ou menos assim, se a pessoa tem, ela é. Se ela não tem, ela não é. Então, para ela ter e ser, ela tem que ceder e seguir ao que é o movimento da grande engrenagem. E esse fator de seguir o padrão, que é a Revolução Industrial, faz com que os nossos sentimentos deem vazão a coisificações, que é mais ou menos assim. Se eu amo uma pessoa e dou a ela um presente, aquela pessoa for habituada a todas as vezes a esse tipo de comportamento, chega um momento que vira costume daquela pessoa imaginar que ela só é lembrada quando ganha algo, que é a ideia do Marx. Né? Mas aí está ligada à alienação do trabalho sobre o sentimento. Né? E qual é o verdadeiro sentimento e como que era a relação humana antigamente? É o contato. Eu me importo com alguém, eu mostro a essa pessoa que eu me importo com relação social. É isso que acontecia antigamente, antes da Revolução. Com a Revolução, isso se modifica. O se importar, o amar, o sentir é dar algo. Porque eu me esforcei trabalhando para consumir algo para dar a alguém. Então, essa modificação no comportamento dos tempos modernos, ela é vigente. Onde a gente vê todo momento o personagem Carlito, né, preocupado com a mulher porque não tem um emprego, porque precisa de um trabalho, porque precisa de uma casa. E aí utiliza o meio artístico depois para conseguir alcançar esses pontos, porque na indústria não consegue, porque é desajustado socialmente. Ele não é tão bom para ser segurança, ele não é tão bom para ser operário, ele não é tão bom para ser mecânico, e aí o que lhe resta é esse papel social de um artista. Né? Então, esse fator é importantíssimo para a gente entender a modificação. E qual é a relação com a América Way of Life? Ali você já tem a questão do trabalho. Eles não conseguem por causa do desemprego ocasionado pela Grande Depressão. Porém, a forma de aplicar a felicidade, porque se você vê os tempos modernos, a primeira frase que aparece é a humanidade em busca da felicidade, que para eles é o trabalho, que vai gerar o dinheiro. Isso é felicidade. Trabalho, dinheiro. Na Revolução Industrial. E a humanidade sempre em busca de alcançar esse tipo de filosofia. No American Way of Life, o objetivo é o bem de consumo. Então, para você ter um bem de consumo, eu preciso de emprego, estou desempregado por causa de uma crise. E aí a revolta de corrupção, violência e todo esse estágio. Porém, o mecanismo criado na Revolução Industrial é o mesmo na American Way of Life. A diferença é que eles estão em crise. E a crise impossibilita o trabalho. E por isso que o Estado vai ter que intervir para arrumar emprego e fazer com que automaticamente volte o padrão natural desse capitalismo
a funcionar como uma engrenagem que até então tinha sido emperrada pelas ações, pelo mundo do dinheiro. Beleza, galera? Então essa relação é importante. Tem algo em comum? Tem. Ambos, a felicidade está sobre o trabalho e o dinheiro, né? Tem coisas divergentes? Tem. Um começa a empregar a ideia do tempo é dinheiro, da felicidade ao trabalho. O outro, o consumo. O consumo é a base da sociedade, então vale muito mais as pessoas terem e participarem desse incentivo através do consumismo do que tecnicamente ficar esperando um salvador da pátria. Então perceba que os Estados Unidos têm muito essa quantificação. Roosevelt, quando ele finaliza o New Deal e os Estados Unidos melhora, o que acontece? Volta à normalidade ao liberalismo econômico. Então esse tipo de plano só teve o objetivo de recuperar. Depois de recuperado, eles acabam implementando o liberalismo novamente. Então, o objetivo do New Deal é simples, né? Combater a fome, desemprego, falência, miséria e tentar provocar a superprodução para aumentar a quantidade de produtos, aumentar a quantidade de emprego e permitir um lucro e a normalidade do setor econômico nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui, então. Gostaria que vocês realizassem a atividade da página 61. A gente retoma na próxima aula. Abraço, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou disponível. Valeu, tamo junto.